Vamos seguir então aqui com essa aula. Nós vamos falar aqui sobre esse tema. Eu vou colocar aqui para vocês, música para se ver. Vamos seguir. Tem um pequeno filmezinho aqui da Disney muito antigo que fala sobre a música e a matemática. Historicamente, a gente sabe que de repente a coisa não foi tão bem assim, mas ele é legal para introduzir a gente nesse mundo da música, da exatidão da música, da precisão que a música tem e de como a gente está envolvido com isso, que isso não é uma coisa que está fora da gente, mas é a matemática nossa do dia a dia que está presente na música e a gente tem que levar. Então vou colocar para vocês esse filmezinho e vamos assistir juntos. Isso é comigo. O que mais? Uma jornada pelas maravilhas da matemática. Matemática é sobre intelectuais. Intelectuais? Espera um pouco, Donald. Você gosta de música, não gosta? Aham. Sem os intelectuais, não existiria música. Vamos seguir então, vamos para o próximo slide. Esse daqui é uma reconstrução de como era a música na época dos gregos. Então a gente viu um filmezinho falando que a música surgiu na Grécia e tal. Então a gente já acha que a música do jeito que a gente concebe hoje, né, do jeito que a gente acha que ela é, e do jeito até que foi apresentada ali no filmezinho da Disney, a gente acha que aquela música era daquele jeito. Não, a gente sabe que tinha música ou que coisas próximas, o que a gente pode chamar de música, em outros povos também, os povos egípcios e tudo mais, encontra-se fragmentos, né, de coisas que podem ser a utilização de música. A própria, outras culturas mais antigas, como a cultura hebraica, também revela, mostra a música como era, mas era uma coisa muito diferente do que a gente acha que é hoje, tá? A gente sabe que as escolhas, o que a gente pode chamar de uma música melancólica para nós hoje, pode não ter sido no passado, né? Então, o fato de eu usar um acorde menor, por exemplo, não quer dizer que as músicas do passado tenham acontecido assim. A gente pode ver até em livros mais antigos, como a Bíblia, por exemplo, a retratação de instrumentos que não existiam naquela época, instrumentos que vão existir a partir da Idade Média, como o alaúde, por exemplo, e tal. Não é minha área a pesquisa da musicologia, mas alguma coisa ou outra a gente já leu. E eu acho interessante trazer para vocês aqui, essa música é uma reconstrução do que poderia ter sido uma música na época dos gregos. A gente sabe que o forte dos gregos ali era o teatro, né, e a filosofia, mas a música permeava aquele ambiente. Vamos ver aqui, vocês vão ver que diferente que é. Que legal, né? Bem diferente, né? Mas é interessante. Vamos para o próximo slide. Ah, esse aqui é muito legal. Então aqui, ó, eu já quero fazer essa conexão, essa fala a respeito da matemática. Eu sei que muitas pessoas, e principalmente muitos músicos, têm uma aversão muito grande pela matemática.
particularmente eu gosto bastante, mas muitas pessoas não gostam e têm dificuldades. Falam assim, putz, eu vim para a área da música porque na matemática eu não ia bem. A música é pura matemática, né? E daí eu trouxe esse vídeo aqui também, vou comentando algumas coisas a respeito dele, que aqui a gente tem divisões matemáticas dificílimas, né? A duas vozes, né? Onde a gente pode ver a marcação do tempo e aí eu trouxe eu escrevi aqui essa fala, né, dizendo que o cálculo é o estudo dos números em repouso e música é o estudo dos números em movimento. Quando a gente olha para uma semínima, aquilo é um número. Quando eu olho para um grupo de semicolcheias ou quando eu faço um melisma na voz, são números, né? Eu estou dividindo o tempo com notas, com frequências, mas aquilo tem uma equação por trás. Então, na verdade, a matemática está presente e eu arrisco dizer que nós gostamos muito da matemática. A gente tem problema com o cálculo, a gente tem problema com a coisa parada, né? Com aquela fotografia aqui, quando eu faço uma equação e uso a velocidade e dentro daquela equação, na verdade a velocidade não está acontecendo, eu estou analisando um cenário frio, que é uma equação matemática, é uma fotografia, né, daquilo que representa uma situação em movimento. A música é o movimento, mas a matemática está presente ali e é muito gostoso, é prazeroso. Vamos assistir então. Bem legal, né? Uma subdivisão muito difícil. E muitas pessoas podem dizer assim, mas eu vi ali um monte de nota, uma escrita de partitura e o cara tocando. A partitura é uma bula, é uma linguagem, a gente usa para poder escrever e para eternizar algumas coisas, mas nem sempre ela é importante e é preciso utilizá-la, né? Muita gente não sabe, não utiliza e são grandes músicos, então não é pré-requisito. Mas quando se faz necessário, é importante que a gente a utilize. Por exemplo, quem tem problemas de afinação, é sempre legal a gente recorrer a escalas, né? Porque você não vai afinar se você não entender que as notas estão... o que a gente chama de afinado quer dizer que as notas estão dentro de um conjunto de notas, né? E que existem muitas notas que podem não estar naquela sequência de nota. Aquela sequência de nota, que também é uma sequência numérica, a gente chama de escala. Então a gente vai precisar estudar a escala para poder afinar. Eu digo que, arrisco dizer que todo cantor é também desafinado, porque o nosso instrumento consegue emitir várias notas, entre o dó e o ré, a gente teria o dó sustenido ou o ré bemol, mas a voz humana a gente consegue fazer muitas outras notas além dessas três, só no espaço pequenininho do dó para o ré. Então, às vezes, precisa se recorrer ao estudo do solfejo e da rítmica, né? E é por isso que essas coisas existem. Elas existem, elas não são música. O estudo do ritmo e o estudo da partitura, isso não é música, mas é alguma coisa que me leva à música. Você tem que ter sua musicalidade desenvolvida, mas você pode utilizar essas coisas para desenvolver sua musicalidade. Tem gente que não precisa, tem gente que não precisou. Eu, na minha trajetória aí de 27 anos como professor e antes como músico, eu encontrei com muita gente boa, gente grande da música popular brasileira e alguns gênios realmente que não precisariam realmente disso. Eu tive uma época um contato muito pouco, né,
com o grande Hermeto Pascoal e toda aquela galera que toca em volta dele da música universal, e posso dizer que esse é um grande gênio. E depois do contato com o Hermeto, fica difícil você reconhecer genialidade em outros músicos, não digo que não tenha, mas realmente ele não precisa de muitos recursos que nós precisamos para estudar, mas mesmo assim ele sabe e ele utiliza. Então, quando a gente olha para a música, a gente vê que ela é muito grande, é uma arte incrível e que a gente não pode resumi-la nas nossas dificuldades, nas nossas imperfeições. É só reconhecer que a gente é pequeno, talvez a gente nunca alcance a grandiosidade da música, mas a gente não pode reduzi-la. Ah, mas a música que eu faço é uma música simples, é uma música comercial. Não se iluda. É preciso ter muito conhecimento, muita musicalidade para fazer o simples, para fazer a música do TikTok, para fazer a música do Instagram. Aquela música aparentemente simples e que cola, é preciso ter genialidade ali também. Então, todos nós precisamos estudar música, tá bom? Muito bem. Vamos seguir para o próximo slide. Aí uma brincadeira, né? O modo como se fala o nome dos compositores aqui, eruditos, tem a ver com a célula rítmica de cada um aqui, tá? Então aqueles que já estudaram, quem não estudou, vai saber. Então quando eu falo, por exemplo, Bach, né? Eu estou usando só um som, né? Quando eu falo Mozart, eu estou usando 2 sons. Schubert, então é diferente. Então Schubert é essa célula rítmica aqui. E assim por diante, tá? Isso aqui é só uma brincadeira, uma provocação. Vou seguir, vamos para o próximo slide. Aqui eu tenho as notas, apresento para vocês. A gente não vai ter a aula de rítmica, mas é só para a gente entender que as notas musicais é um outro jeito da gente expressar os números. Então a semibreve, a pausa da semibreve, o nome, né? E o número que ela ocupa dentro da matemática complexa que existe por trás da música. Vamos seguir. Tem um vídeo aqui muito legal que explica aquela questão da frequência e dos hertz que eu havia falado no passado. Vamos assistir. O som produzido pelos nossos passos são uma frequência. 3 passos por segundo, 4 passos por segundo, 5 passos por segundo e assim por diante. Se pudéssemos ouvir 440 passos em 1 segundo, teríamos este som. Esta é a nota Lá. Essa frequência é de 440 Hz, que significa 440 pulsos em 1 segundo. Todas as outras notas musicais são também frequências. Quando tocamos 2 desses sons juntos, estamos, na verdade, combinando frequências distintas. Neste caso, temos 2 notas Dó, uma mais grave e outra mais aguda. Vamos reduzir as frequências igualmente de maneira que possamos ouvir as pulsações como passos. Para cada passo deste Dó, 2 passos deste outro. Portanto, uma mesma nota, mais grave e mais aguda, tem uma relação matemática de 1 para 2. Se combinarmos o Dó com um Sol, teremos isso. Para cada 2 passos do Dó, 3 do Sol. A combinação de um Dó com um Fá gera a fração de 3 para 4. Esses são os intervalos mais agradáveis ao ouvido humano. São formados por frações simples. 1 para 2, 2 para 3, 3 para 4. Agora, veja só esta combinação. Um Fá com um Si. Uma grande confusão, não é mesmo? Um intervalo de 32 para 45. Elas começam juntas e só vão se encontrar depois de 32 passos do Fá e 45 do Si. Que bacana, né? Super legal. Então vocês entenderam que qualquer nota, ela é uma frequência. Mais à frente eu vou falar um pouco sobre ondas,
sobre onda sonora, e a gente vai entender que existe só uma, né, que explica todos os sons que tem no mundo, os sons que a gente conhece, não só da música. Então, se eu conseguir bater palma, fazer o som da minha palma aqui 440 vezes em 1 segundo, se eu fizer isso, 440 vezes, a gente vai ouvir a nota Lá. A gente não vai ouvir mais o som da minha palma, tá? Então, quando eu canto uma nota, quando uma cantora atinge a nota Lá, quando um cantor atinge a nota Lá 440 Hz, significa que a prega vocal dele vibrou abriu e fechou 440 vezes em 1 segundo. E a batidinha que a prega vocal dá é que é o som da voz, certo? Bem bacana saber isso, né? Vamos seguir. E aqui trouxe para vocês o Bob McFerrin fazendo uma apresentação. Esse vídeo todo mundo já deve ter visto, muita gente já viu, mas pode ser que você não tenha visto, e é sempre legal a gente ver a musicalidade do Bob McFerrin e como ele trabalha uma escala simples que está presente na música, que é a escala pentatônica, e como ela está dentro de nós. O mais legal desse vídeo não é só a genialidade e a grandiosidade aí do Bob McFerrin, mas ver como as pessoas participam e como a escala está dentro delas, como as notas estão dentro delas. Pode ser por meio cultural, pode ser por uma questão, uma série de coisas, né? Mas a nota musical, as notas musicais, né? A harmonia, os acordes, eles estão na gente, fazem parte do nosso ouvido. A gente precisa apenas soltar esse freio de mão. De repente, pode ser que você não tenha um vocabulário musical tão extenso, mas está na hora de adquirir. Tem muito som legal pelo mundo, muita música legal pelo mundo, que você pode ouvir, pode enriquecer a tua mente, o teu ouvido com essa sonoridade. Isso tudo vai virar música, tá? Então é importante, às vezes, mesmo que se você for do rock, ouvir outros tipos de música. Se você for do funk, se você for do samba, ouvir outras coisas também. Se você é da música erudita, ouvir outras coisas, navegar por outros caminhos, aprender novos sabores musicais. Nem sempre a gente gosta de prima, assim, de primeira vez, de uma coisa que a gente vai comer. A gente aprende a gostar, aprende o paladar para beber um bom vinho, por exemplo, que às vezes no começo pode não ser tão legal, mas no futuro a gente vai entendendo aquele sabor, vai enriquecendo a nossa vida. A música é igual, é exatamente igual. Então, esse vocabulário grandioso, né, de música, tudo isso vira música também. E isso talvez seja tão importante quanto a técnica vocal, talvez seja até mais importante que a técnica vocal. Você pode conhecer os músculos, saber colocar a tua voz, saber vários melismas, né? Mas não ter, ou vários recursos, né? Eu citei o melisma, você pode ter vários recursos, fazer drive e não ter bom gosto, não ter... Bom gosto é uma palavra também que sugere o bom e o ruim, não é isso que eu quis dizer na verdade, mas você pode não ter vocabulário mesmo, não pode fazer umas escolhas que não caiam tão bem na música. Então é preciso desenvolver. Músico tem que ouvir música, tem que gostar de música. Acontece uma coisa muito engraçada, e o fato de eu trazer essas coisas aqui no curso e de ministrar isso lá onde eu dou aula e em outros lugares onde eu passei também, e frequentemente passo, é que às vezes o músico gosta de tocar, mas não gosta de ouvir. Ele vai, se apresenta com a banda dele, desce do palco e vai embora. Ou vai fazer outra coisa, enquanto o colega sobe com a outra banda para tocar, né? Você vai nos shows, nos concertos, você nunca encontra ele, mas ele quer tocar, ele quer ter espaço. Eu tenho visto pouca gente evoluir musicalmente nessa forma. Então tem que desenvolver o ouvido também, gostar de ouvir, de repente assistir também a música erudita, ir lá ouvir uma orquestra, vai lá no teatro assistir uma ópera, pode ser meio indigesto, mas tem muita coisa para aprender ali, pensar que aquilo tem muitos anos, tem mais de 100 anos muitas vezes, né? E entender como as pessoas daquela época faziam música também, são músicos, não são diferentes da gente. A gente tem uma ideia que a coisa evolui e sempre evolui para melhor, né? Que a música do passado não é boa porque a gente evoluiu.
a pessoa pode evoluir para óbito também, quando está bem de saúde. Então, se evolução não quer dizer que a coisa melhorou, né? Então, de repente, coisas do passado pode melhorar a tua vida. A gente vê grandes músicos de rock aí, que ouvem música lá do passado e trazem essa coisa nova, jovial, para a sua música também. Então vamos ver o Bob McFerrin, que ele tem muita coisa para ensinar para a gente. Aí, pessoal, que legal, Bob McFerrin, né? Que incrível, dá até vontade da gente fazer uma performance dessa ou estar presente, né? Numa performance incrível dessa. Você vê que a música está em todo lugar. Agora a gente vai, eu vou para o próximo slide aqui, a gente vai para a nossa prática, que são os sons facilitadores. A gente está indo nessa sequência, a gente trabalhou os sons fricativos na outra vez, agora a gente vai trabalhar um pouquinho dos sons vibrantes. Vamos lá, vamos treinar essa voz aí. E aí, pessoal, vamos lá então, para a gente cantar um pouquinho. Olha só, naquela aula a gente trabalhou os sons facilitadores, lembra que eu falei para vocês? Então na outra aula a gente trabalhou os sons fricativos, lembra a gente fez o com V, a gente fez com Z e a gente fez aquele outro para trabalhar notas graves com X com som que vai dar o J. A gente trabalhou esses sons. Os sons facilitadores são sons que as pessoas foram, os fonoaudiólogos, os otorrinos, os pesquisadores foram descobrindo que as crianças fazem naturalmente alguns sons antes delas aprenderem a falar. Elas tonificam a musculatura, elas começam a entender essa questão do fluxo aéreo, da passagem do ar para cantar. Então você vai ver a criança fazendo o R, esse R eu acho que não, mas mais para frente. Mas ó, a criança faz e esses são chamados de sons vibrantes. Depois ela aprende a falar, desenvolve os fonemas e tal. Então nós vamos agora fazer o mesmo exercício usando os sons vibrantes. Eu tenho vibração de lábio, vibração de língua, que é o R. Muita gente não consegue fazer o R, e tudo bem. E tem vibração de língua e lábio. É engraçado, é difícil às vezes de organizar isso na música, mas esse exercício é muito bom. Ele organiza o trato vocal, a musculatura e ajuda a gente a entender como o som acontece. Então nós vamos fazer nos 3 níveis. Quem não conseguir fazer o esse R, continua fazendo com
tá bom? Depois eu vou dar umas dicas para você treinar o seu R e conseguir fazer também. Joia, vamos começar com o mais fácil, que é o som vibrante. Esse daqui, tá legal? Faz comigo, eu vou fazendo aqui e você vai cantando junto. Então vamos lá, ó. Respira. Último. Joia. Vou fazer uma conexão com aquilo que a gente trabalhou lá na aula da prega vocal. Lembra que eu falei lá na aula da prega vocal que a gente canta por causa da diferença de pressão, da pressão subglótica e da pressão supraglótica, que a coisa acontece meio naturalmente? Para que aquilo aconteça, a gente não pode mudar muito o fluxo de ar. Lembra lá também naquela aula sobre o Bernoulli, que o físico, o professor de física lá, ele fala sobre as ondas estacionárias? O ar tem que... A gente não pode perturbar muito o fluxo aéreo, senão a gente interfere nessas famosas ondas estacionárias. E aí a prega vocal vai adquirir um outro comportamento, a sua voz vai ter um outro comportamento. Por exemplo, eu vou explicar aqui na prática, ó. Se para fazer essa nota aqui, ó, eu aumentei o fluxo aéreo aqui, eu mudei toda a configuração. É como se eu começasse a cantar de novo aqui. O que vai acontecer? Lembra que a gente estudou lá na primeira aula sobre as funções da laringe? Respiração, deglutição e fonação. Dentro da respiração tem uma parte que a laringe é responsável pela proteção do pulmão. Então talvez a prega vocal só exista na gente para proteger o pulmão. Por isso que ela tem uma aderência forte, por isso que a gente tem um músculo grandão e um músculo forte que é o CAP, né, que mantém aberto, e o outro cricoaritenoide lateral que ajuda a fechar, porque fecha ali e não entra nada no pulmão, ele protege o pulmão da gente, né? Então o que vai acontecer? Se você aumentar o fluxo aéreo, você vai acionar esse lado da laringe, que é o lado de fechar. A gente usa o termo técnico de valvular. A laringe vai fechar para se proteger, porque aconteceu alguma coisa, você está aumentando o ar ali, ela fica numa zona de instabilidade e ela vai fechar. Então se eu aumentar aqui, ó, vai fechar. Quando eu for lá para minha região de passagem, pegar o passágio aqui, ó, essa daqui, ó, ela vai quebrar, porque valvulou. Então mantém o mesmo fluxo de ar para que as coisas aconteçam naturalmente lá dentro da laringe. Então se eu começar aqui com o fluxo de ar na primeira nota, mantém e deixa o corpo fazer sozinho essa nota mais aguda. Você não precisa fazer a nota aguda, você precisa conduzir o ar, não precisa conduzir o som. A gente vai falar lá na acústica que o som é a resultante de um monte de coisa que acontece na gente. Então não tem como controlar o som, a gente controla o ar. Tem muita confusão que acontece com nomes, por exemplo, ressonância. Tem gente que vai falar sobre registros, né, voz de peito, voz de cabeça, mas na verdade está falando de ressonância. Tem gente que quer falar de intensidade, volume de voz e começa a falar de projeção. Projeção também é um fenômeno acústico que não tem nada a ver com a força, com o volume, muito ao contrário, certo? Então, tem que tomar muito cuidado para que a gente não interfira num processo natural que é o cantar. Sempre que eu cantar de uma forma econômica,
de uma forma organizada, sem forçar a voz, a coisa vai acontecer, tá bom? Beleza? Tudo bem? Então eu vou colocar uma notinha a mais aqui, ó. E aí, a energia que acontecer na primeira, você cante as outras, sem forçar, sem aumentar o fluxo aéreo, a saída do ar. Tá bom? Deu para entender? Vamos juntos então, vamos lá. Respirou? Canta comigo. Respira. Último. Muito bom. Vamos para o segundo som vibrante, que é o R. Quem não conseguir fazer o R, faça brrr também. Tá legal? Então, ó, a gente vai fazer esse vocalize aqui, ó, com R. Eu vou ver que eu vou ter que colocar mais energia para fazer esse R. Se eu ficar com o corpo mais acomodado, não vou ter energia, não vou ter ar suficiente para poder cantar. Então coloca um pouquinho de energia. Dá para a gente colocar uma consoante disparadora, podemos pensar num T. Tá? A energia da primeira nota você alimenta todas as outras, tá bom? Não mexe no fluxo, tipo mexi nesse segundo aqui, não mexe. Certo? Vamos lá. Vou fazer mais rápido. Último. Muito bem. E aí, tudo bem? Tá conseguindo? Que legal. Joia. Agora a gente vai para aquele outro que a gente vibra a língua e o lábio. Esse a gente vai ter uma língua mais avançada, a gente vai ter um espaço maior lá atrás. Então esse a gente vai fazer assim, ó. Certo? Vamos juntos? Essa nota aqui, ó. Tá bom? Vai lá. Respirou? Mais um. Respira. Último agora. Muito bem. Sentiu algum desconforto? Joia. Esse exercício, ele é um exercício apropriado para a gente subir um pouquinho mais para os agudos. Então, eu vou fazer só mais um.
E esse a gente vai dar alguns saltos. A gente vai até a sexta aqui, ó. Começo na terça, quinta, sexta e volto até a fundamental aqui, até a tônica. Tá bom? E a gente vai subir um pouquinho mais para os agudos. Tá bom? Tá preparado aí? Engole aí um pouquinho, uma saliva. Relaxa o corpo. Respira comigo. Foi. Mais um. O último. É isso aí. Espero que você tenha conseguido. Um abraço e até a próxima.